Professora, bom dia. Meu nome é Lucas. Segundo uma pesquisa, 90% dos brasileiros disseram que não são racistas. O racismo é um processo consciente? Obrigada pela questão. Eu vou tentar responder essa pergunta pensando um pouco a partir da minha fala anterior, né? A gente tem no Brasil, faz parte da nossa autoimagem, ou seja, do modo como nós nos vemos, não é? Isso foi um processo que foi construído durante muito tempo. A gente tem uma autoimagem positiva em relação às interações e à integração de diferentes grupos étnico-raciais no Brasil. Ou seja, a ideia de que essas diferenças não existem e que nós somos todos brasileiros, né? Então, não importa se é branco, se é índio, se é negro, somos todos brasileiros, né? Essa é um modo, digamos assim, é uma moldura a partir da qual a gente se vê, mas como eu tinha chamado a atenção antes, não é exatamente a experiência efetiva das pessoas, né? Isso remete à primeira pergunta que vocês me fizeram, né? Que diz respeito à possibilidade de um jovem negro e pobre, né? Ele tem 20 vezes mais chances de ser morto do que um jovem branco, né? A gente tem que se perguntar de onde vem isso, né? Então essa é a experiência concreta. Portanto, se a gente entende que isso é experiência concreta, mas que ao mesmo tempo a gente tem essa autoimagem, a gente está pensando aqui como se a gente tivesse um modo de entendimento da realidade, né? E um modo de operar esse entendimento meio que esquizofrênico, meio que repartido, né? A gente acredita que todo mundo é igual, mas ao mesmo tempo as experiências cotidianas nos dizem outra coisa, né? As pesquisas, e é isso, né, que a questão traz aqui, vão dizer que a maioria dos brasileiros não admitem que são racistas, embora o racismo exista, não é? Por que a maioria dos brasileiros não admite que são racistas? Porque ser racista, primeiro, é ilegal, não é? É imoral, não engorda, mas é ilegal, não é? E é imoral, é alguma coisa com a qual ninguém quer ser associado e ninguém quer ser visto. Porém, isso existe, senão as desigualdades não estariam dadas, não é? E essas desigualdades não são só de classe, elas têm um componente racial importante, né? Um dado aí fundamental. Veja bem, nós somos, se essa é a nossa formação, né, principalmente a partir dos anos 30 do século passado, essa ideologia da mestiçagem, como ela é chamada normalmente, ou seja, essa ideia de que nós somos todos iguais, somos mestiços, somos resultados dessa mistura, né, e portanto somos só brasileiros, ela começou a ser fortalecida principalmente a partir dos anos 30. Né? Vocês podem me perguntar, então o que existia antes? Como é que as pessoas se viam antes? Né? Antes disso, a mestiçagem não era uma virtude, não era considerada uma virtude nacional como ela é hoje, né? Ela era considerada um problema, né? E ela era considerada um problema porque no horizonte de formação da nação, vários autores, inclusive, pensavam que a gente tinha um problema a resolver, não é? O fato de que nós éramos resultados dessa composição racial diversa, ela era entendida como um problema a ser superado, não é? Tanto é que, por exemplo, com o final da abolição, e a gente tem que pensar, né, no longo período que o Brasil viveu sob o regime escravocrata, logo depois da abolição, qual foi a medida que o Estado brasileiro tomou, que a sociedade brasileira tomou, para adotar o trabalho livre no Brasil? Não é? Ao invés de pegar essa população que já existia aqui, não é? E criar as condições para que essa população se transforme em população negra, né? ou livre, porque no final da escravidão, o contingente de escravos, de pessoas escravizadas, era já bem pequeno em relação ao que tinha existido antes, né? Mas não houve uma política para integrar essas pessoas. O que aconteceu?
foi adotada uma medida para importação para entrada de imigrantes no Brasil. Quem eram esses imigrantes? Eles eram europeus, brancos. E se a gente compara essa medida, se a gente compara essa medida com o que estavam escrevendo, por exemplo, os intelectuais no período, a gente vai ver que para eles, de fato, existe um problema, e esse problema só vai ser resolvido por uma lógica de branqueamento. Ou seja, à medida que a população brasileira for branqueada, essa leitura negativa da mestiçagem tende a desaparecer, porque o que é o branqueamento? É um processo contínuo de transformação de uma população em uma outra coisa. Então, ela abandona os seus componentes originários, e vai se tornar, ao final, uma população branca. E por que isso era necessário? Claramente porque, do ponto de vista racista, de uma leitura biologizante das raças, se acreditava que determinados grupos tinham qualidades e outros tinham, alguns eram portadores de virtudes, outros eram portadores de defeitos. Então, a lógica do branqueamento é uma tentativa de depurar esses grupos. Só nos anos 30, então, é que vai ter uma transformação dessa ideia, e essa leitura biologizante ela vai perder lugar para uma leitura que vai pensar em termos de contribuição. A leitura, por exemplo, clássica para isso, que é a referência do Gilberto Freire no Casagrande Senzala. Ele vai pensar em termos de contribuições. Mas, ao mesmo tempo que isso é um ganho, essa leitura da mestiçagem, que realmente produz uma mudança, ela também cria uma espécie de véu que torna invisível as experiências concretas dos sujeitos. Ou seja, a gente continua se repetindo essa ideia de que somos todos iguais por conta da mestiçagem, temos uma interação cordial em função disso, mas no cotidiano as pessoas, a população negra, e aqui pensando negro, branco, negros e pardos, pretos e pardos, porque os dados indicam que eles têm acesso às piores oportunidades, o acesso deles é muito desigual às oportunidades sociais, se de fato fôssemos todos iguais, isso não estaria dado do ponto de vista da experiência, Então, não é bom ser visto como racista, ninguém gosta disso, de ser visto como preconceituoso ou como discriminador, mas a gente tem uma tradição que remete ao período escravocrata, onde essa desigualdade estava dada, e ela continua se reproduzindo na sequência. É consciente? Essa é uma pergunta que eu não faria uma leitura psicanalítica disso, assim, porque eu não tenho competência técnica nem teórica para fazer, mas a gente aprende, numa sociedade racista, a gente aprende os códigos que estão presentes. Então, quando alguém... Se a gente pensar, por exemplo, tem um conjunto de trabalhos nas ciências sociais que identificam isso, um conjunto de anedotas, de comentários, que sempre são lidos como brincadeira, ou seja, se são brincadeiras, são uma coisa menor, qualquer pessoa pode fazer, pode falar, pode dizer, parece que eles não são ofensivos, mas evidentemente eles são ofensivos, porque eles representam uma lógica de dominação, É alguém que ri de alguém, é alguém que faz pouco caso da dignidade de alguém, Então, essa dimensão está presente e ela é tolerada, Na medida em que ela é tolerada, os sujeitos podem até não estarem tão conscientes de que estão agindo, estão operando uma lógica de discriminação racial, mas eles estão, Alguém que, por exemplo, no processo de contratação, tem vários candidatos ali que estão disputando uma vaga,
E na medida em que um candidato branco é entendido como mais competente ou mais qualificado do que um outro candidato, que muito provavelmente tem as mesmas qualificações, mas foi preterido, essa escolha é uma escolha que coloca em movimento uma lógica de discriminação, embora o sujeito possa não reconhecer para ele mesmo que ele fez isso, né? Ele possa até imaginar que aquela decisão foi tomada com base unicamente na competência, né? Mas está operando ali um mecanismo de discriminação, né? Então, por mais que isso não esteja dado claramente, e isso exige um debate, não é? Nos últimos 15, 20 anos isso tem se tornado muito mais presente, né? Se a gente pensasse no que foi o debate sobre as cotas no Brasil, que trouxeram isso no primeiro plano da discussão, a gente vai ver que nem discutido antes era, né? O fato dessa disciplina, com essa discussão aqui está acontecendo, faz parte desse movimento, ou seja, alguma coisa que era tomada como menos importante antes, agora é tomada como uma questão fundamental, né? E é tomada como uma questão fundamental, primeiro, porque se admite que tem uma questão, um dado que é problemático da realidade, e porque tem uma enorme pressão por igualdade, né? Que não partiu, esse debate partiu de sujeitos que têm tido reconhecimento denegado, ou da população mesmo. E é por isso que a gente está debatendo essas questões hoje.